bem-vindos ao É Assim Que É podcast. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like neste vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. O tema de hoje é sobre procrastinação. Eu vim falando sobre a experiência do cliente e hoje eu falo sobre a experiência própria do cliente, de você como cliente, como pessoa. Todo mundo procrastina uma vez na vida e todo mundo já passou por essa experiência. No entanto, a procrastinação ela pode ser um reflexo da resistência a uma dor emocional relacionada aos seus traços de caráter. Eu não percebi nenhum tipo de procrastinação que não tenha vínculo com a dor dos traços de caráter e você vai entender ao longo deste episódio. Todos nós temos 5 traços de caráter que possuem uma dor emocional como fundamento e um recurso como solução. Conforme nós fomos crescendo e foi desenvolvendo ali nosso sistema nervoso, a criança, a pessoa passou por algumas experiências que ela registrou como traumática e dolorosa para ela e ela criou ali um recurso para lidar com aquela sensação e o mecanismo, do caráter, do traço de caráter é justamente evitar essas dores ou situações que provoquem ou que tragam contato com essa dor por meio dos seus recursos. Então, várias situações mostram ao longo da nossa vida esses desafios. Por exemplo, eu vou falar aqui alguns exemplos dos 5 perfis, que o primeiro deles, que eu chamo ele de visionário, ele tem um nome específico, mas aqui eu vou apelidá-lo de visionário. Ele pode tomar algumas decisões ou pode evitar tomar algumas decisões por medo de ter as suas ideias, de não ter as suas ideias validadas. O orador, que é um outro perfil de traço, ele pode procrastinar por falta de conexão emocional ou por medo ali de se sentir abandonado, de perder ali a sua validação com as pessoas do ambiente. O estrategista, que é outro traço ali de caráter, ele pode não tomar algumas decisões por medo de perder o controle ou por não ter clareza ali sobre as regras do negócio. O organizador, por sua vez, ele tende a procrastinar quando ele não tem certeza de que todos os detalhes estão contribuindo ou de que não está organizado o suficiente. E o realizador, ele vai procrastinar sempre que ele sentir que existe uma outra opção fazendo melhor do que ele e que ele não vai conseguir atingir ali, ser reconhecido por aquela atividade. Então, são alguns exemplos ali de motivos pelos quais cada perfil, cada traço de caráter procrastina. Lembrando que todos nós temos os 5 traços de caráter, então esses motivos para procrastinar, eles podem oscilar ou eles podem até se somar. 2 motivos ali e trazendo aí um maior impacto ali para a sua procrastinação. E a chave para entender e solucionar essa procrastinação é justamente entender qual é o traço que está em contato com a sua dor emocional. E uma das saídas, um dos insights para você identificar qual padrão está na dor é justamente por meio da sua comunicação. Aquilo que a gente fala, a forma como a gente se expressa, ela é rica em elementos que indicam qual é o traço que está falando ali no momento. Para quem assistiu o filme Divertidamente, eu já citei em outros episódios, tinha lá os bonequinhos representando as emoções na cabeça da personagem principal e de acordo com o bonequinho que estava no comando, ela se comportava. Então, é basicamente de uma forma lúdica, claro, mas ele funciona basicamente da mesma forma. Nós temos os 5 traços, alguns mais, outros menos. Quanto mais de um traço você tem, mais daquele padrão você vai manifestar ao longo do seu comportamento. E ao longo do dia você vai usar os 5 traços e eles vão ficar ali alternando o espaço de acordo com as circunstâncias e com o tanto de traço que você tem para aquela situação. E a forma como você fala
não só a forma e o conteúdo que você fala, eles manifestam ali qual é o traço que está manifestando ali naquele momento. Ele pode se manifestar com conteúdo doloroso, né, mostrando a dor de um problema, da dor emocional, ou como recurso, mas ele vai estar ali se manifestando no momento. Então, prestando atenção na sua comunicação, você identifica qual é o traço que está ali se manifestando, e quando esse traço se manifesta com muita frequência, mesmo que não seja o seu traço predominante, é um indício de que esse traço está na dor e está precisando de atenção. Por exemplo, eu fiz uma análise recente de um famoso que eu estava fazendo uma observação, spoiler, ele é um dos participantes do próximo BBB 25, e ele tem dois traços predominantes que são muito racionais, e o terceiro traço que é emocional, que é o traço orador. No entanto, embora os dois traços predominantes dele sejam muito racionais, a comunicação dele expressa muito esse terceiro traço, em que teoricamente, por ele ser racional, esse traço não precisaria ou não demandaria muito espaço, a menos que ele estivesse precisando dar atenção para esse traço. Na verdade, tem duas situações aqui. Ele pode estar com dor nesse traço, em ambientes que favoreçam ali, que colocam ele em exposição à dor do traço dele, que é a dor de se sentir abandonado, a dor de não ser acolhido e tudo mais. Ou ele pode estar, o segundo traço, né, o traço estrategista dele, que é um traço mais racional, pode estar usando da qualidade, né, dos benefícios desse traço, desse terceiro traço, para gerar mais comunicação, mais conexão e empatia para a comunicação dele. Então tem esses dois caminhos aqui, um não anula o outro, pode estar acontecendo as duas situações. Mas esse é o ponto que eu quero colocar, é que a comunicação não fala qual é o seu maior traço, mas fala qual é o traço que está se manifestando e precisando de atenção no momento em que você está falando, e já é um sinal para você perceber. Caso você não tenha feito ainda a sua análise corporal, vai ficar até mais difícil entender quais são os traços, embora eu tenho divulgado bastante informações nas minhas redes sociais sobre o padrão de funcionamento dos traços, mas se você já fez a sua análise corporal e tem dificuldade para identificar ali qual é o traço que está no comando no momento, qual que precisa de atenção para você resolver a sua questão, essa é uma grande saída. Identificar o padrão da comunicação. E ao identificar, a saída principal é parar de reforçar a dor do seu traço e buscar o recurso. Todos os 5 traços têm os seus recursos. O visionário, o recurso é a criatividade, a inovação. O orador, o recurso dele é a comunicação, o contato, né, com pessoas. O estrategista é negociar, enfim, e argumentar, está também na liderança. O organizador, o próprio nome já diz, é organizar, planejar, ter calma, né, entrar na sua caverna ali para organizar certinho o que precisa ser feito, montar um plano. E o realizador precisa brilhar, precisa executar, precisa estar em destaque. Então, ao identificar que o determinado traço está na dor e você está vulnerável, está se expondo a ambientes em que esses recursos não podem ser expressos, né, em que você não consiga usar os seus recursos, você precisa buscar situações e ambientes em que você consiga executar, colocar os seus recursos em prática para que você volte a funcionar melhor, né? Para que você consiga desenvolver a sua vida, seguir a sua vida de uma forma mais saudável. E o mesmo vale para a comunicação. Então, voltando um pouco, mas nem tanto, né, naquele tema da experiência do cliente, a nossa comunicação dá sinais, né, da dor que está se manifestando, e uma das soluções é justamente não reforçar a dor que aquele perfil identificado
está manifestando. Então, se tem ali uma pessoa com um traço orador manifesto, que se eu não der atenção para ela, se eu não acolher aquela pessoa naquele momento com uma comunicação acolhedora, uma comunicação empática, eu vou justamente reforçar a dor que ela está sentindo e a experiência vai ser péssima. O contrário é justamente eu acolher e trazer empatia para a comunicação, não somente ficar na parte prática, para que ela saia satisfeita. E o contrário, né? Pessoas muito racionais que tá manifestando a dor ali do traço visionário, que ela tá ali, ela é prática, ela é objetiva. Se eu começar a fazer muita firula, eu vou irritar aquele cliente e a experiência dele vai ser péssima. Então, cada cliente demanda ali, cada perfil de comunicação demanda um padrão de resposta específico no formato, não tanto no conteúdo. E esse é o desafio para nós. Voltando aqui, entender o porquê nós procrastinamos a partir da nossa comunicação, né, do que a gente vem falando, ou mesmo se você não está conversando com ninguém, pega um áudio ali, um WhatsApp, ou escreva o que você está pensando e sentindo, e depois avalie ali o padrão daquela comunicação para identificar qual traço está se comunicando com você naquele momento, para que você possa resolver e cuidar bem dos seus traços, sem reforçar as suas dores e promovendo os seus recursos.